O ano é 1157. A Inglaterra ainda está longe de ser a potência que conhecemos hoje. É um reino instável, onde nobres e reis disputam poder como lobos famintos. E é nesse cenário de intrigas e traições que nasce Ricardo Plantageneta, filho do rei Henrique II e de Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas de sua época. Mas Ricardo não era um príncipe comum. Desde pequeno, o sangue da guerra corria em suas veias. Diferente de seus irmãos, que se preocupavam mais com a política e os jogos de poder na corte, Ricardo sempre foi atraído pelo campo de batalha. Cresceu ouvindo histórias de cavaleiros, lendas de reis gloriosos e das guerras santas que devastavam a Terra Santa. Sabe quem foi seu primeiro mestre de guerra? Sua própria mãe. Leonor da Aquitânia era mais do que uma rainha. Ela havia sido casada com o rei da França antes de se casar com Henrique II e conhecia o jogo do poder melhor do que qualquer homem. Foi ela quem ensinou Ricardo a liderar, a conquistar e, acima de tudo, a nunca demonstrar fraqueza. E seu pai, o rei Henrique II, ele não era um homem fácil. Governava com punho de ferro e esperava que seus filhos obedecessem sem questionar. Mas Ricardo não era um seguidor, ele era um guerreiro. Enquanto crescia, tornou-se um jovem forte, impetuoso e corajoso. Aos 16 anos, já comandava exércitos. Aos 18, lutava contra seu próprio pai em uma rebelião para tomar o controle de territórios na França. E ao longo dos anos, Ricardo se tornou algo que seu pai jamais poderia ignorar: o melhor general de sua família. Mas a verdadeira jornada de Ricardo não começaria ali. Seu destino não era apenas governar terras na Europa. O chamado de Deus e da glória o levaria para longe, para o leste, para as areias escaldantes da Terra Santa. O ano é 1189 e o rei Henrique II está morrendo. Doente, derrotado e traído pelos próprios filhos. Seu reino, que antes parecia inquebrantável, está ruindo. E diante de seu leito de morte, uma verdade amarga o consome. Ricardo venceu. Com a morte de seu pai, Ricardo Coração de Leão se torna rei da Inglaterra. Mas ao contrário dos monarcas que vieram antes dele, Ricardo não está interessado em governar de um trono. Seu coração pertence ao campo de batalha. Ao mesmo tempo chega a notícias que Jerusalém caiu, a cidade sagrada, o coração do mundo cristão, está nas mãos dos muçulmanos. O grande Saladino, o guerreiro implacável do Oriente, derrotou os exércitos cruzados e tomou a Terra Santa. O Papa convoca a Terceira Cruzada e Ricardo ouve o chamado. Mas uma cruzada exige mais do que bravura. Ela exige ouro. E Ricardo precisa de muito ouro para financiar sua guerra. Ele começa a vender tudo. Cargos, terras, título e até mesmo Londres, dizem, teria sido vendida se Ricardo tivesse encontrado um comprador. O rei não tem tempo para governar. Seu único objetivo é partir para a glória, marchar até Jerusalém e esmagar Saladino em batalha. A Terceira Cruzada será liderada por 3 dos homens mais poderosos da Europa. Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, o mais temido dos guerreiros cruzados; Felipe II da França, um rei astuto e ambicioso, cujo coração está dividido entre a guerra e os jogos políticos; Frederico Barbarossa, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, um homem tão lendário que sua simples presença aterroriza os muçulmanos. O maior exército que a cristandade já viu está a caminho. O mundo está prestes a tremer sob o peso de uma guerra santa. A caminho da Terra Santa, Ricardo provará sua força. Mas não apenas contra os muçulmanos. Seus maiores inimigos podem estar entre seus próprios aliados. A marcha para o Oriente Médio é uma jornada de desafios e embates. O exército cruzado, formado por milhares de cavaleiros e soldados, atravessa mares turbulentos e desertos implacáveis. Mas logo se encontra em uma terra onde as palavras de confiança valem pouco mais do que o peso de uma espada. Ricardo Coração de Leão não conhece o medo,
Mas seus aliados, os reis franceses e germânicos, estão longe de ser os mesmos. Ricardo é o líder incontestável. Sua força e estratégia são inquestionáveis. Mas Felipe II da França e Frederico Barbarossa têm outros planos. Felipe, com suas próprias ambições, começa a questionar a liderança de Ricardo. E o imperador Barbarossa, que inicialmente parecia ser um aliado leal, morre inesperadamente durante a travessia do rio Salef, deixando o exército cruzado em um momento crítico. A morte de Frederico não é apenas um golpe para o exército, mas também uma traição silenciosa para Ricardo. A cruzada agora se enfraquece e o rei inglês sente a pressão de manter o exército unido enquanto sua própria confiança nos outros líderes se esvai. Mas Ricardo não hesita. Ele avança. Seu destino está traçado e Saladino, o mestre da guerra, deve ser derrotado. O primeiro grande confronto entre os cruzados e as forças de Saladino ocorre em Arsuf, uma cidade fortificada ao longo da costa. A batalha será épica. Ricardo, à frente de seus homens, com a espada erguida, comanda suas tropas com a mesma maestria que um general romano. Ele sabe que a guerra não é vencida pela força bruta, mas pela estratégia. A batalha de Arsuf será um teste definitivo. A batalha começa. Saladino, conhecido por sua habilidade tática, não se deixa abalar. Ele observa e aguarda até que finalmente encontra o momento certo para atacar. Mas Ricardo, com sua visão aguçada, entende o movimento do inimigo. Quando os soldados muçulmanos avançam, ele ordena a contraofensiva, pegando Saladino de surpresa. O choque é brutal. O campo de batalha se torna um mar de corpos e metal. Mas Ricardo Coração de Leão prevalece. Com coragem inabalável, ele lidera sua cavalaria e, pela primeira vez, Saladino é derrotado. Ricardo foi aclamado como o maior comandante dos cruzados. Sua vitória em Arsuf não foi apenas uma derrota militar para Saladino, mas um golpe psicológico. Saladino, o leão do deserto, agora sabia que seu maior inimigo estava à sua porta. Mas a guerra não terminou com uma única vitória. Jerusalém ainda está distante e Ricardo sabe que a luta está longe de acabar. A jornada de fé, honra e sangue continua, mas o preço de sua ambição é alto. A vitória em Arsuf foi apenas o início de uma longa e árdua jornada. Ricardo Coração de Leão, agora um símbolo de coragem e liderança, soube como combater com destreza e bravura, mas o preço de sua vitória se mostraria cada vez mais alto. A cruzada estava desgastando os exércitos cristãos e as dificuldades não eram apenas de ordem militar. A logística, o calor implacável, a escassez de suprimentos e a crescente desconfiança entre os próprios cruzados estavam minando o ânimo dos homens. O grande objetivo da cruzada, Jerusalém, ainda permanecia firme sob o controle de Saladino. A cidade, considerada o centro sagrado para as 3 maiores religiões monoteístas, é um prêmio cobiçado. Mas agora, o líder muçulmano tem algo a mais em mente. Ele não irá ceder facilmente. Após a derrota em Arsuf, Saladino começa a reorganizar suas forças, cuidadosamente planejando cada movimento. Ele não subestima Ricardo, sabe que o rei inglês é perigoso, mas também sabe que a guerra não se vence com força bruta, mas com astúcia. Saladino começa a aplicar uma tática de desgaste. Ele recua, deixando Ricardo avançar em território muçulmano, mas não sem causar dor. Os muçulmanos atacam constantemente, realizando ataques surpresa e emboscadas, forçando os cruzados a se mover em um território difícil e perigoso. Atravessando cidades e vilarejos devastados, os cruzados se veem consumidos por um desgaste psicológico. Ricardo começa a perceber que o objetivo de Saladino não é apenas resistir. Ele está tentando arrastar os cruzados para um ponto de exaustão. Mas enquanto isso, no acampamento cristão, a situação política não é muito melhor.
Felipe II da França, que compartilha a liderança com Ricardo, começa a mostrar sinais de frustração. As promessas de glória e riqueza feitas pelo Papa não foram cumpridas. O exército está faminto, a moral está em baixa, e o rei francês começa a questionar a liderança de Ricardo. Enquanto as tensões aumentam, um evento crucial ocorre. Felipe II abandona a cruzada. Sem consultar Ricardo, o rei francês retorna à França, alegando que os objetivos da cruzada não podem ser mais alcançados e que sua presença não é mais necessária. Esse gesto, que pode parecer uma derrota, muda o curso da guerra para sempre. Ricardo agora se vê como o único líder cristão na cruzada. A responsabilidade sobre o futuro da guerra recai sobre seus ombros. Mas, por mais que isso o fortaleça, ele sente o peso da solidão, o custo pessoal da glória que tanto almejava. Apesar disso, Ricardo não recua. Ele decide conquistar um ponto estratégico essencial antes de tentar uma ação decisiva em Jerusalém. Ele toma a cidade de Acre. Após um cerco brutal de 2 anos, as forças cristãs, sob seu comando, finalmente conseguem capturar a cidade em 1191. Esta vitória se torna uma das mais notáveis da cruzada, não apenas pela conquista militar, mas pela simbologia que ela carrega. Mas mesmo com a captura de Acre, Jerusalém ainda permanece distante, e o tempo está contra Ricardo. Seu exército está cansado, e a jornada até a cidade sagrada promete ser ainda mais difícil. A luta não é apenas contra Saladino e seus exércitos, mas contra o desgaste constante, as traições e os sacrifícios feitos para alcançar o que parecia uma glória garantida. Agora, a questão que se coloca é simples: até onde ele irá para alcançar a vitória? Em sua busca por Jerusalém, Ricardo se tornaria mais do que apenas um rei guerreiro. Ele se tornaria um símbolo, não apenas para os cruzados, mas para o próprio mundo medieval, com sua fama ecoando por séculos. Finalmente, Ricardo Coração de Leão chega aos portões de Jerusalém, com sua força militar reduzida e com o peso de uma cruzada prolongada em seus ombros. Mas, ao olhar para a cidade que tanto almeja, ele se vê diante de uma difícil escolha. Não é apenas uma batalha física, mas um jogo psicológico, onde o custo das vitórias pesa mais a cada passo. A cidade está fortemente defendida, e Saladino preparou suas defesas com habilidade. Ricardo e Saladino agora se encaram como titãs, 2 gigantes que decidirão o destino de Jerusalém. Durante semanas, ambos tentam minar a moral do outro, trocando ataques verbais e militares. O cerco a Jerusalém começa com força total, mas a cidade parece imbatível e o tempo se torna um inimigo tão feroz quanto o próprio Saladino. O calor escaldante do deserto e o desgaste psicológico da guerra começam a consumir as forças cristãs. Saladino, por sua vez, não é um líder que se intimida facilmente. Sua inteligência militar é indiscutível, e sua principal tática agora é a guerra de desgaste. Ele não pretende perder Jerusalém, mas também não está disposto a entrar em uma batalha suicida que leve seus homens à morte certa. Ele aplica uma série de estratégias furtivas, atacando as linhas de suprimento de Ricardo e desestabilizando suas tropas com ataques rápidos e decisivos. Ricardo, ainda acreditando em sua vitória final, persiste. No entanto, a situação política também começa a cobrar um preço. O rei francês, Felipe II, embora tenha se retirado da cruzada, mantém sua presença política e as dificuldades em manter a coesão entre os líderes cristãos começam a se tornar evidentes. A falta de apoio de aliados e os recursos escassos fazem com que Ricardo comece a questionar a viabilidade de um cerco longo. Agora, com Jerusalém nas mãos de Saladino e com os cruzados cada vez mais desfalcados, o destino de todos se encontra em uma encruzilhada.
Ricardo, por mais determinado que fosse, tem de tomar uma decisão final, avançar para a batalha final, o que poderia custar mais vidas, ou negociar com Saladino, oferecendo uma alternativa que poderia salvar os cruzados de um destino ainda mais trágico. O que se segue é uma negociação histórica. Ricardo Coração de Leão, o imbatível guerreiro, se vê diante de uma das maiores dificuldades de sua vida. Um acordo com Saladino, seu maior inimigo. Ambos, embora em lados opostos, respeitam as qualidades do outro como líderes militares. A negociação é difícil, mas inevitável. O acordo finalmente é fechado. Jerusalém não será tomada por Ricardo, mas os cristãos serão autorizados a peregrinar pela cidade sem serem molestados. Saladino, com sua generosidade, permite que os peregrinos cristãos venham até a cidade sagrada, marcando uma vitória moral para a fé cristã, mas sem a conquista militar. A cidade se mantém nas mãos de Saladino, mas o ato de generosidade do líder muçulmano marca sua vitória não apenas como comandante, mas como homem de honra. Ricardo, ao retornar à Europa, encontra-se em um estado de introspecção. Ele não conquistou Jerusalém, mas sua figura como líder imbatível continua a brilhar. Ele, no entanto, é um homem marcado pela cruzada. Os anos de guerra, o desgaste da luta e a saudade de sua terra o tornaram um símbolo de coragem e sacrifício. Porém, seu retorno à Inglaterra não é exatamente a vitória que ele esperava. A figura de Ricardo Coração de Leão permanece gravada na história como um dos maiores heróis da Idade Média. Ele pode não ter conquistado Jerusalém, mas sua coragem, liderança e habilidade de combate o tornaram uma lenda viva. Ao longo dos séculos, sua imagem seria cultivada em canções, poemas e relatos. Seus feitos inspiraram cavaleiros, guerreiros e futuros líderes, tornando-o um símbolo de determinação inquebrantável. Mesmo após sua morte, o nome de Ricardo Coração de Leão seria lembrado, reverenciado e imortalizado em filmes, livros e até mesmo jogos, como uma figura que transcendeu as fronteiras da história para se tornar parte do imaginário coletivo. Ricardo morreu em 1199, vítima de uma ferida sofrida em combate, mas sua lenda continuaria viva. Sua figura foi exaltada tanto por cristãos quanto por muçulmanos, e sua importância vai muito além da vitória ou derrota na cruzada. Ele se tornou uma ideia, um conceito de bravura e honra, com o nome de Ricardo Coração de Leão ecoando pelos séculos. E assim, ao longo dos anos, enquanto Saladino se torna igualmente uma figura lendária, o confronto entre os dois se eterniza como uma das histórias mais emblemáticas da história medieval. Não foi uma guerra de simples vitórias e derrotas, mas uma batalha pelo espírito humano, pela busca de algo maior do que qualquer um poderia alcançar sozinho. Ricardo Coração de Leão permanece não apenas como um rei, mas como um símbolo eterno de coragem, honra e resiliência, sempre lembrado, sempre reverenciado. E assim termina nossa jornada sobre a vida de Ricardo Coração de Leão e sua participação na Terceira Cruzada. A história de um rei que, apesar de não conquistar tudo o que desejava, conquistou a eternidade como um dos maiores heróis da história medieval. Essa história continuará a inspirar por séculos, lembrando a todos que muitas vezes a verdadeira vitória está naquilo que se deixa para trás. Um legado de coragem, honra e um espírito indomável que nunca será esquecido.